Pessoal, o jornal Carta Capital mostra que Monark teve outro duro golpe após fugir da justiça brasileira para os Estados Unidos da América, em busca de uma liberdade plena que ele acreditava não ter no Brasil. O YouTube confirmou ter removido todos os canais do Monark após ele ter violado as regras da plataforma. Segundo a rede social, foi feita uma análise muito cuidadosa das políticas de uso e desta forma foi mesmo verificado as violações. E por fim, o YouTube também ressaltou que todos precisam seguir as diretrizes da comunidade e essas diretrizes são aplicadas à monetização. E é claro que teve aquele drama, aquelas bobagens de sempre que o influenciador diz quando não segue as regras da sociedade. Ele disse que o YouTube baniu o canal dele, que não bastava ter banido apenas do Brasil, e acusou a rede social de querer banir a existência dele. E como todo bom bolsonarista, ele espalhou também novas teorias da conspiração. Ele disse que há uma espécie de conluio de pessoas muito poderosas contra ele, querendo destruí-lo. Como resposta, vários internautas lembraram ele de sua resposta contradizente, quando ele disse que era capitalista e que, por produzir os vídeos, ele era detentor dos meios de produção. Outros usuários também chegaram a comentar que o Monark está aprendendo da pior forma possível, que ele não é detentor dos meios de produção. E, para dizer a verdade, eu não sei se o Monark vai aprender, uma vez que ele parece cometer os mesmos erros e tropeçar nas mesmas pedras. Mas é bom que o capitalismo seja exposto diante dos olhos de seus seguidores. Talvez alguns reflitam a diferença entre um trabalhador e super ricos com grandes fortunas. Agora vamos ver que Bolsonaro continua espalhando mentiras e desacreditando os poderes da República. Bolsonaro inflama seus seguidores a espalharem a narrativa que não houve uma tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro do ano passado e precisa ter sua prisão preventiva decretada, pois ele insiste de uma forma totalmente criminosa em jogar as massas contra as instituições republicanas. A CNN resolveu abrir espaço para Bolsonaro espalhar as mentiras dele e suas teorias da conspiração. Hipócrita como sempre foi, e nós não podemos esperar uma atitude diferente dele, de se lamentar a destruição do patrimônio público no dia do ataque. E sem apresentar nenhuma prova ou argumento convincente, disse que tudo não passou de uma trama, de uma armadilha da esquerda. Parecendo contar e acreditar na impunidade, ele disse que as investigações não foram para frente e atacou o resultado da CPMI, alegando que nem mesmo o próprio general G. Dias fez parte do corpo final da CPMI. E por fim ele voltou à grande lenda dos tempos antigos, de um povo conservador, direito, patriótico, que nunca quebra nada e que nunca comete crimes. Já no quesito economia, as notícias não poderiam ser melhores. O Brasil continua decolando no governo Lula. O Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços divulgou o relatório mensal elaborado pela Secretaria de Comércio Exterior sobre a balança comercial brasileira em 2023. O vice-presidente Alckmin, que é também ministro desse ministério, revelou que o Brasil apresentou uma expansão significativa 10 vezes superior à média mundial de 0,8% no volume de exportações. Já o saldo comercial também foi inédito, alcançou 98,8 bilhões de dólares, representando um aumento de 60% em comparação com o ano anterior.
E aqui a gente vê cair por terra, né? Aquele mito que o Paulo Guedes era muito melhor que o Fernando Haddad no quesito economia. E, por fim, foi dado um grande destaque à retirada de restrições contra as exportações de tubos de aço brasileiro, que estava em vigor desde 1992. E essa medida resultou em um aumento de 103,4% nos preços das exportações brasileiras. A Alckmin elogiou bastante as medidas tomadas pelo governo brasileiro. E nós podemos ver aqui o grande diferencial e o grande time de economistas que o presidente Lula montou para governar o país. Quanto a Bolsonaro, esse aí está mais ainda em apuros. O ministro Gilmar Mendes, do STF, mandou a PGR reavaliar as omissões dele durante a pandemia de coronavírus. E quem vai reavaliar é nada mais, nada menos do que o novo Procurador-Geral da República, que foi escolhido a dedo. Gilmar Mendes declarou a invalidade absoluta de um parecer do Ministério Público Federal durante a gestão do ex-procurador Augusto Aras, que também era conhecido como engavetador-geral da República, pois ele sempre engavetava as acusações que eram feitas contra Bolsonaro. O relatório da CPI da Covid sugeriu o indiciamento de Jair Bolsonaro e outras 65 pessoas, além de 2 empresas. O documento que sugeriu esse indiciamento durante a CPI da Covid fala em 10 possíveis crimes cometidos por Bolsonaro, entre eles epidemia com resultado morte, crimes contra a humanidade nas modalidades extermínio, perseguição e outros atos desumanos. Acontece que o inquérito foi analisado pela vice-PGR Lindora Araújo, que era bastante bolsonarista. Ela também era aliada do PGR Augusto Aras à época. E sendo assim, ela pediu o arquivamento da investigação junto ao Supremo Tribunal Federal e usou o argumento esdrúxulo, dizendo que as conclusões da CPI foram políticas e que não podiam ser transportadas para a área jurídica de forma automática. Porém, esses crimes cometidos não irão prescrever tão cedo. E Bolsonaro terá que enfrentar a Suprema Corte que ele tanto atacou. E se você, assim como eu, quer ver Bolsonaro na cadeia com toda a sua família, não deixe de nos acompanhar. Até a próxima e fui!